Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, e esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. No episódio de hoje, vocês vão conhecer o Elber Lobão da Atom, empresa integradora diretamente de Aracaju, Sergipe. Olha, a gente nunca entrevistou ninguém do Aracaju, hein? Elber, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, viu? Achei a forma como você descreveu a sua história muito incrível, cheia de detalhes, do jeito que eu gosto, viu? Eu que agradeço, Tati, o convite de vocês aí, a oportunidade também dada, né? E a oportunidade de estar participando do Boteco Solar, que é bem badalado, bem falado nas redes sociais. Eu ouço falar direto, já assisti alguns podcasts e é um enorme prazer. Estou à vontade aí, pode falar, pode perguntar o que você quiser, estou à disposição. O legal, né, Elber, que gente, eu sempre pergunto, né? Às vezes acontece, gente, de ter pessoas que não bebem, né? E se inscrevem no podcast. E aí eu gosto de perguntar sempre, porque o boteco ele é muito democrático, né? Se alguém quiser ir pro boteco, bater papo, tomar água, pode, né? Não, Elber? Pode. E Uma aí cervejinha é super bem-vinda, a cerveja é mais bem-vinda. eu acho. Você sabe que quando eu vou lá pro escritório da Gênix, eu fico em São José dos Campos, né? Quando eu vou pra Gênix, eu geralmente fico sentada onde é o banco Gênix, né? E Aham. aí as meninas do banco Gênix, elas ficam no meu pé, elas ficam falando que eu tomo pouca água. E aí eu falo, né, gente, se fosse um litrão, tava sendo tomado todo dia aqui. Eu costumo falar que a cerveja é a minha barra de cereal líquida. Olha só, gente, tá vendo? Ó, várias coisas. Então, Elber, conta pra gente, como é que você começou na Solar, assim, de onde veio, né? Por que que você se interessou por esse mercado? bom, o início da Solar mesmo, ela data de 94 mais ou menos, só para você ter ideia. Olha Era só. na época que era off-grid ainda, né? E eu trabalhava para uma empreiteira na época e a gente fazia muita obra pro energia, pro luz no campo, né? Hoje luz para todos, antigamente era luz no campo. Eu acho que eu tenho como é que diz aqui no Nordeste, um bingo enterrado no Luz no Campo, Luz para Todos. Sempre eu estou dentro desse tipo de obra, né? Vinculada ao governo. Que é um trabalho bonito, né? Porque ele se preocupa muito com o pessoal do campo, o pessoal mais carente, né? É interessante. E naquela época, a energia ela não chegava em tudo que é canto. Hoje ela expandiu mais, você vê as distribuições já estão chegando muito mais longe, né? E aí a solução era a energia solar, só que off-grid, né? As baterias eram gigantes, coisa, sei lá, parecia bateria de carreta, não lembro muito bem. As placas solar, para você entender, ela tinha quase 3 metros de altura. Para a gente manusear ela era horrível. Eu vejo o pessoal hoje reclamando das placas de 650, que ela tem 2,37 m, 2,40 m, mas não sabe o que é pegar uma placa de 125, naquela época era 125 kW-pico, você tem ideia? E era Nossa. gigante, ela batia no telhado da casa, para você ter ideia. Você entrava na casa da pessoa com ela, quando subia, ela estava batendo quase no telhado, na casa do cliente, principalmente essas casas de interior, que é baixinha, né? E aí a nossa trajetória começa aí. Nossa, Elber. E você sempre se apaixonou assim por essa área de tecnologia? Como é que você via isso nessa época, né? Porque eu fico pensando, né? Naquela época, as pessoas que se interessavam pelo assunto, elas são um pouco até visionárias, né? Porque hoje mesmo a gente vê muita dificuldade, tem pessoas que precisam dessa educação, né? No fato de entender mais sobre a tecnologia, entender que é possível. Às vezes eu vejo algum post, né, alguma matéria, sobre energia solar, e infelizmente eu vejo alguns comentários de consumidores finais que eles ainda não acreditam que energia solar funciona, né, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando como era nessa época. Para Exa- você, como é que era? Exatamente. A gente para começar a trabalhar com off-grid naquela época, a gente teve que tomar uma espécie de treinamento.
E o material didático que tinha naquela época era muito precário, né? Não é como hoje em dia você entra no YouTube, hoje você tem canais de comunicação com empresas que dão treinamento, você tem acesso a profissionais que lhe orientam. Naquela época, a gente era quase que todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, e a gente não sabia muito para onde ir. Aprendeu, digamos assim, naturalmente, né? Tinha pessoas, sim, safas, tinha, mas a informação era muito, chegava muito precária para a gente. E aí a gente foi para um órgão chamado Pronese, que eu acho, se eu não me engano, a sigla significa Projeto Nordeste Sergipe, uma coisa assim, que era vinculado ao governo do estado, que era vinculado também ao governo federal. E aí eu vi um ventilador funcionando no meio do tempo, assim. A gente foi pro pátio, os caras instalaram uma placa solar, gigantesca a placa, por sinal. Quando eu vi o ventilador funcionando, eu falei, meu Deus, chegou. Esse é o momento. E eu sempre fui voltado para esse lado humanitário, né? Como eu acho que eu falei a você anteriormente, eu eu estudava filosofia na UFES e fazia escola técnica, eletrotécnica ao mesmo tempo, nada a ver, né? Uma coisa totalmente contraditória. Mas o lado humanitário sempre foi pulsante em mim, sempre foi latente, né? E Oh, quando mas eu é imaginei, bacana, né? sim, quando eu imaginei pessoas carentes, né, usufruindo de energia elétrica, poxa, numa época dessa, naquela época eu já achava absurdo pessoas não terem energia elétrica, e ainda hoje é que eu acho mais gritante, né? Uma Não, com pessoa não ter certeza. energia elétrica. Aí, quando eu vi que aquilo era possível, que a gente chegava na casa do cliente e, poxa, botava os módulos solares, né, placa solar, como queira dizer, que acendia dois biquinhos de luz, era três, porque o projeto incluía, além de botar as placas solares, tem que fazer instalações internas, então a gente botava os biquinhos de luz, acho que três tomadas e duas lâmpadas, se eu não me engano. Como essas casas pequenininhas, casa de sapê, são miúdas, né? Geralmente tem uma sala, um quarto e uma cozinha, mais ou menos isso. Quando eu vi acender, eu falei, meu Deus, que maravilha. E mais gratificante é ver a pessoa que está recebendo o kit, né? Totalmente gratuito na época. E a felicidade do povo, né? Parecia que eles estavam fazendo, não sei, ganhando na Mega Sena, cara. Muito, muito maravilhoso. Isso não tem preço. Só brindando Não. com a cerveja do Boteco Solar mesmo. Não, mas é interessante a sua fala, né? Porque aqui no podcast, por exemplo, acho que até hoje não teve nenhum episódio que tratou desse assunto dessa forma, né? É necessário uma certa sensibilidade de entender o que a energia solar pode fazer de fato pelas pessoas, né? Até mesmo lá na Gênix, né? Eu vejo o pessoal sempre entra, né? E a entrada é muito impactante, tá assim, né? Nosso propósito é colocar as pessoas no centro da revolução energética. Então, quando a gente fala de revolução, essa questão do solar faz super sentido, sabe? E ver que você teve esse olhar lá atrás, né? Voltado, mesmo que você estava fazendo filosofia, né? Isso. Você vê como você já estava ali naquela época, já olhando ali para frente, já vendo pessoas sendo impactadas pelo sol, né? Então, Sim, isso é muito sim, sim. bacana. Tati, eu tenho um episódio muito, muito bonito nessa época de energias. Solar, o próprio projeto Luz para Todos no campo, né? Na época não, foi recente, perdão. Que também incluiu solar. Em alguns lugares muito remotos, a gente ainda coloca solar. Bem, colocava. Não sei como é que está hoje o projeto do governo. Não tenho participado ultimamente. Mas eu coloquei uma energia na casa de um rapaz, para você entender, que isso para mim foi o mais emocionante da minha vida, esse foi o mais marcante. Ele tinha uma, vamos imaginar metade de um triângulo. Era a casa dele, era feito de palha de coqueiro, eram quatro pedaços de madeirazinha e tinha um colchão velho embaixo, dois tijolinhos, uma panela totalmente escura de queimado de carvão. E quando eu li aquilo, a gente levantava, né? Já foi nos 14, já foi mais ou menos agora 2004, mais ou menos. Eu li aquilo, eu não acredito que esse cidadão vai ficar sem energia. Não vou ficar satisfeito se eu sair daqui se eu não botar energia para esse cara. E aí movimentei, né? Mandei para cima, isso chegou para a Eletrobras, o pessoal viu imagens, fotos do que eu tinha publicado. Eles, não, esse cara vai ter que energia solar.
Imagina que esse cara não tinha nome. Esse cara não tinha identidade, porque tinha que pegar os dados do cara, ele não tinha identidade, não tinha CPF, não tinha nome, ele não tinha nome. Sabe qual é o nome do cara? Zé Sozinho. Zé sozinho? Zé Sozinho. Ele não, porque apelidaram ele na região de Zé Sozinho e ele não sabia nem o nome dele. Ele não sabia nome de mãe, de pai. Eu falei, como é que eu vou fazer para esse cara existir no censo, né? Ele tem que existir. E aí alguém foi lá e cadastrou um nome para ele, não sei. Procurou a história dele na região e se deduziu que o nome dele seria, sei lá, criaram um nome para ele e a gente foi lá e colocou energia. Aí, pra você ter ideia, eu estava dormindo nesse povoado, né? Nessa época não tinha pousada nesse povoado, hoje tem. Eu aluguei uma casa e de madrugada um cidadão bateu na porta. Isso era 3, 4 horas da manhã. Aí fez a paz. Além da energia solar, você vai fazer mais o que para fazer sozinho? Eu falei, cara, eu não sei. Ele fez. A gente vai construir uma casa de sapê. Você topa? Eu falei, cara, eu nunca fiz na minha vida. Topo. Subi na carroça do cara, a gente cheio de barro, eu e mais uns 4 cidadãos, na base da cachaça, na época o pessoal bebia muita cachaça limpa, né? A gente chama de limpa aqui na região. Fizemos uma casinha, esse rapaz simplesmente chorava que nem criança, né? Porque ele não Eu tinha, nunca tinha, imagino. ele nunca, não tinha uma casa, ele ganhou uma casa. A gente comprou porta de madeira simples, mas comprou, né? E eu vou resumir, porque a história é muito longa. A gente acabou fazendo a casa, botando energia para ele, solar, por sinal. Mas, infelizmente, esse cidadão, não usufruiu muito, coisa de 6 meses depois, ele teve um câncer no pâncreas e faleceu. A maior tristeza para mim foi essa, né? Porque ele usufruiu muito pouco da energia e da casinha dele, né? Então, acho que ele passou a vida toda dele sempre sendo um indigente, passou a ser gente e aí acabou acontecendo essa tristeza. Lamentável, mas fizemos nossa parte, né? Eu fico até um pouco emocionada, né? Porque a gente vê a nossa participação na vida das pessoas, né? Exatamente. Verdade. Querendo ou não, vocês É, acabaram dando para ele um final digno, sabe? exatamente. Exatamente. Acho que todo mundo merece, né? Com certeza. Acho que é o papel de todos na fase da Terra, ajudar o próximo, né? De alguma forma. A gente pode até não conseguir tirar do nosso, né? Mas conseguir, de alguma forma, fazer a pessoa feliz, ou ela sair de um nível para outro, seja educacional, seja cultural, seja, sei lá, usufruir de apenas uma lâmpada acesa já é de grande valia. Eu acho que no final das contas, Elber, a lição que fica, né, é que todo mundo pode ser luz para alguém, né? Exatamente, exatamente. E é por isso que eu trabalho com eletricidade, né? Eu acho que eu gosto muito de escrever, eu fiz uma poesia uma época que falava sobre a eletricidade, por sinal, ela misturava itens da eletricidade com o dia a dia e mais ou menos fala disso, né? Que no final das contas, a gente que trabalha com elétrica, a gente é luz para alguém. Com todos os trancos e barrancos, né? A gente se debate, se depara com pessoas que não entendem a importância da eletricidade, mesmo em pleno 2023, né? Não dão valor, a gente coloca energia Quando eu coloco energia solar na casa do cliente, eu fico feliz. Eu abro um vinho com a minha esposa, geralmente vamos comemorar, porque isso é motivo de festa, né? Com certeza, com Aí a gente certeza. às vezes recebe clientes que acham que tudo que acontece dentro da casa, todos os problemas dentro da casa, do seu empreendimento é nosso. Aí a gente respira fundo, entrega a Deus e tenta resolver. E assim vai. É, aqui no podcast o pessoal comenta, né? Às vezes você instala um sistema e aí, sei lá, passa-se um tempo, o chuveiro para de funcionar e é culpa do sistema solar. Eu cheguei, para você ter ideia, tá? Até mudar não vou citar o nome aqui não, uma empresa aqui em Sergipe, cheguei a mudar o quadro de medição, o quadro de distribuição, não estava dentro do meu orçamento. Fiz o que pude, o empreendimento muito velho, instalação muito antiga, orientei o pessoal, e inclusive a empresa isso, não é nem residência, que eles precisariam fazer um upgrade na instalação deles, né? Se eles quisessem fazer umas build lá, mas até hoje não houve compreensão, acordo, parece que eles não entenderam o recado. Mas é isso mesmo, faz parte.
Sim, sim. Né? E me fala uma coisa, Elba, aproveitando, né, toda essa questão de filosofia, você ter feito poesia, essa vivência, né, maravilhosa, assim, em projetos sociais, por que que o nome da empresa é Atom? Atom significa Deus. Atom vem, Atom Ra, né? Que é o Deus do Sol, né? É, que legal. Acho que tem tudo a ver com energia solar, né? Atom Ra, você pega a mitologia egípcia, você vai encontrar ele lá. E eu sou um eternamente crente em Deus, entendeu? E o bacana, né, que você até citou, né, a questão da mitologia egípcia, né, a cultura egípcia, ela é muito interessante, né, tem Muito, muito, vários, muito. E vários misteriosa. mistérios, né? Exatamente, exatamente. A gente não sabe de nada deles, né? Quanta tecnologia que tinha naquela época, né? E hoje a gente não consegue nem interpretar o que aconteceu lá naquele momento, né? Tipo, pirâmides, como foram feitas. Eu estudei agora, eu estava lendo um dia desse, não sei se é verdade, a gente às vezes pesquisa muito, vai no YouTube, não sabe qual a veracidade de tudo que a gente pesquisa, mas o Tesla, ele deduz que as pirâmides, principalmente aquelas três pirâmides que estão paralelas, né, eram captadores de energia elétrica, já naquela época. Olha só. Eu achei interessante isso, eu tô estudando, estou indo além do que tem escrito, então tá tudo encaixando, Átom, Egito, pirâmides, Tesla, né? Então eu sou um fanzaço de Tesla também, né? E como é que você tira, como é que você se organiza, né, na verdade, como é que você tira tempo, não, como é que você se organiza para estudar, assim, porque é legal, né, ter outras áreas além da solar, eu gosto muito, né, às vezes eu Então, acho que olhando para um nicho diferente, passando por uma experiência diferente, qualquer coisa que seja diferente, né, eu acabo tendo insights para solar, para o meu trabalho, não é à toa que a gente está aqui no Boteco Solar, né, você tá lá bebendo, sim, sim. começa a conversar de solar, e se a gente tivesse um podcast de Boteco Solar? Interessante, né? Bom, como é que eu me viro? Como é que eu estudo? Eu sou um workaholic, sabe, Tati? Eu trabalho independente de dia, de hora, e eu acho que tudo que eu me deparo, que eu sinto dificuldade, que eu vejo que eu não estou sendo, não é que eu sou perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas que não está dentro do que eu acho que é legal, do que é perfeito, digamos assim, eu vou estudar. Aquilo é como se fosse um desafio estudar para mim, né? Eu vou estar sempre buscando entender e aprender, né? Porque eu não só trabalho com solar, eu tenho uma tristeza no meu coração ultimamente, isso é um desabafo, viu? De ver 8.000 empresas abertas de solar no Brasil e as pessoas focarem só no cifrão, né? Você não vê, não generalizando, mas as pessoas não estão focadas no feeling da coisa, o que é a energia solar, o que é o momento, né? O que é que está acontecendo agora no Brasil e no mundo? Por que a energia solar? Por que o advento da energia solar? Não é só uma questão de ganhar dinheiro, não é só uma oportunidade de ganhar dinheiro. É uma oportunidade de inovação, de tecnologia, de aprendizado, né? E é isso que me motiva a estar estudando sempre, estar pesquisando. Você tem ideia, minha tese não, que eu fiz pós-graduação, não fiz tese, não fiz doutorado. Minha, pós- minha, minha apresentação lá no final do curso, né? Se chama, deixa eu lembrar agora, poxa, me fugiu agora, de, poxa, me fugiu o nome, tá? Sem Daqui a pouco eu lembro problema. o nome, daqui a pouco eu lembro, porque é interessante, né? Que eu associo a corrente alternada com a corrente contínua, né? O AC/DC, né? O AC/DC, né? Eu associo dois nomes de um historiador, não lembro agora, a Tesla, Uhum. que é quando se descobre lá, bem na antiguidade, antes de Cristo, o, o, aquele sumo da árvore, que eu esqueci o nome agora, poxa, me deu um branco, que é ali que eles conseguiram entender que o atrito daquilo gerava energia, que partiu praticamente tudo dali. Descobri até baterias que existiam,
eu acho que no Japão, não sei se foi Japão, foi na Índia, também bem antes de Cristo, baterias feitas de cerâmica com partes de carvão. Eles deduziram que foi bateria. Achei interessante. Então, minha defesa lá na minha pós-graduação foi com base nisso aí. Nossa, Então, muito massa. sou um eterno estudante. Não, isso é ótimo, Elber. E deixa eu te perguntar, né? Pensando aí na sua trajetória, né? Fundando aí a Atom em 2016, tendo toda essa experiência vasta, né? Na parte elétrica ali, desde 92, né? Praticamente. Uhum. Como é que foi a sua primeira venda aí no solar? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Essa é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo o que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Genix, energia por assinatura na Ugen e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, hein? Bom, da parte. É um grid, né? Agora você está falando, né? On grid. Um grid. Bom, eu comecei, na verdade, sendo um engenheiro responsável de uma empresa no interior aqui do estado. E eu fiquei, eu vou falar sempre em paixão, vou aqui. Não sei, eu fiquei apaixonado pelo microinversor. É mesmo. Quando eu vi o microinversor sendo instalado, eu falei, meu Deus, que maravilha, que segurança, né? Que isso me dá. Eu costumo dizer aos meus clientes que eu quero dormir sossegado. Eu só trabalho com o que é melhor, o que é bom. Eu não gosto de trabalhar com nada que seja de terceira linha, de terceira categoria. Então, quando eu trabalhei para essa empresa, eu fiz instalações lá, mas a minha mesma instalação foi quando eu montei a Atom, quando eu decidi abrir minha empresa, eu falei, poxa, por que que eu não abro a minha empresa? Por que que eu estou sendo responsável técnico de uma empresa, apesar de ir em campo, que eu sou a favor de que o responsável técnico ele conheça a sua instalação, Claro. ele não seja só um nome, né, no ART, isso é um absurdo, pessoas que só ganham dinheiro só por assinar por uma empresa, não ser atuante. Eu vou ter que a minha, aí eu pensei, vou ter que abrir a minha. E aí eu comecei a matutar, a pensar. E aí um belo dia um amigo, né, um amigo de boteco, por sinal, me ligou de um boteco, era uma plena sexta-feira à noite. Ele fez, ô amigo, eu tô sabendo que você está trabalhando com solar, eu tenho um amigo aqui, um grande amigo que é da Petrobras, se aposentou agora e quer botar energia na casa dele. Você instala? Eu falei, instalo. Nem tinha empresa. A minha empresa, na verdade, estava engatinhando. Eu tinha falado com contadora, não tinha nem CNPJ ainda, eu estava começando a me documentar, né? Já tinha dado entrada no CREA, eu já tinha CREA, eu tenho CREA desde 92, mas eu comecei a mexer essa parte de solar com CREA para poder regularizar essa empresa, né? A contadora já estava agilizando, eu liguei para ela, falei, você vai ter que correr atrás disso aí, eu não quero nem saber. Eu tinha uma MEI, na verdade, mas eu já queria tornar ME, porque eu sei que os valores de energia solar são altos, né? E para mim isso foi um grande desafio. Foi Uhum. quando na segunda-feira ela, não, tá bem adiantado. Só faltava uma besteirinha para resolver. Eu falei, corra atrás, que essa obra eu não vou perder para ninguém. Era pequenininha, eram só 12 módulos de 330, eu acho. Mas já foi um grande ganho, sabe? Já foi uma, foi uma vitória para mim, né? Coloquei na casa do cidadão e já comecei apanhando. Ele ligou que é natural, como a gente já comentou. Todos os clientes acham que todo problema interno da sua casa é derivado da solar. A solar tem nada a ver com alguns problemas que acontecem internamente. E aí acabei comprando uma lâmpada que era uma lâmpada Wi-Fi, né? Sei lá, da Intelbras, se eu não me engano. Me custou R$ 600 na época, eu comprei a lâmpada para ele. Depois ele falou que tem uma goteira em cima do armário dele. Eu falei, meu Deus do céu, quanto problema. Mas sanei todos. E hoje ele virou meu amigo, né? Por sinal, eu não deixei ele na mão. Tá vendo, gente? O bar faz negócio, faz amigos. Exatamente. Exatamente. Eu estava vendo um dia desse alguém falando, acho que até uma psicóloga, falou que não tem terapia melhor que bar.
Tá vendo, gente? Uma Mas psicóloga façam falando isso, acho que terapia que é bom. bom, eu não deixo de fazer essa terapia nunca. Não deixe de fazer essa terapia, gente. Jamais, jamais. Eu sou cervejeiro, eternamente. Ai, ai. E deixa eu te perguntar uma coisa, Elber. Pensando, né, nesse começo de ano, essa questão de alta de juros, mudança de cenário político, como é que tá para você aí no Sergipe, né, a demanda por energia solar? Você tem percebido o cliente indo atrás? Tem percebido uma dificuldade para vender? Como é que tá aí em Sergipe? Conta pra gente. Bom, a gente tem tido dificuldade, sim, por causa até da má interpretação do cenário, né? Eu tenho gastado mais energia física, né? E mental, para poder convencer o cliente hoje mais com a mudança, porque as pessoas não estão entendendo o momento. O cenário político, eu acho que está sendo favorável, né? Eu estava vendo até alguma coisa do ministro de Minas e Energia falando aí que vai incentivar, assim, solar, que quer Tá bem aí? incentivar. Parece que quebrou um copo. Não, não. Acredito que foi uma escada. É um copo não quebra aqui não, e não deixa cair nada, principalmente se tiver cerveja dentro. Eu faço de tudo e me desequilibro, mas seguro o copo. Vamos lá. Então, o cenário acho que é favorável, como eu falei, eu vi ele falando que vai querer colocar energia solar em favelas, escolas. Então, acho que o momento é ímpar, né? Mas que tem tido dificuldade, eu tenho, não vou mentir. Por conta da nova lei aí, que vingou agora em janeiro, acho que foi 6 de janeiro, foi 7 de janeiro. Mas eu tenho me desgastado um pouco para poder mostrar para o cliente que não é tão assim, não é tão fim do mundo, né? Não é que acabou a energia solar. Mas eu tô esperançoso. Eu atendi a um cliente um dia desse, um rapaz até novo, ele tem seus 25, 26 anos, já empresário, dono de uma empresa de porte médio, por sinal, fiquei surpreso e parabenizei ele. Uma empresa de imóveis planejados, interessante. O cara bastante antenado. Eu conversei com ele quase uma hora no celular. Olha só. Mas foi uma conversa satisfatoríssima, né? Ele ficou feliz com o que eu passei para ele, ele desmistificou um monte de coisa, mas ele também já veio preparado. Ele pesquisou demais sobre o mercado, ele disse, rapaz, eu quero isso para mim, isso é fantástico. Então, tem esse pessoal que está antenado, mas também tem o pessoal que tá achando horror, né? Tocando o terror na mudança da lei aí. Não, verdade. É nesse contexto que eu acho até bacana algumas iniciativas, né? Nessa questão da gente conseguir se capacitar, conseguir se orientar, organizar a casa, né? Eu falo muito isso para os integradores. Esse ano é o ano de organizar a casa, porque o Exato, mercado ele começou a amadurecer de fato com a chegada da lei, né? exato. Então, é inevitável, assim, empresas que não foram construídas para ser sólidas, né, no longo prazo, elas Sim, vão acabar se perdendo, vão mesmo, vão mesmo. né? E me Exatamente. conta uma coisa aí, Elber, pensando, né, nesse contexto, né, de regulação, de mercado, e a gente sabe que solar é só benefício, né? Qual que é a Ah, importância que você vê de a relação do fornecedor com o integrador, né? Porque você falou bem, né, dessa questão de você ter se apaixonado de trabalhar com microinversor. Fico pensando sim, que aí em Aracaju, para você foi importante ter visto, mas também ter se capacitado e ter encontrado fornecedor que te atendesse, né, com qualidade para você dormir sossegado, como você falou aí. perfeito. Bom, eu tenho tido um bom suporte, né, principalmente da Genix, né? A Genix, ela me... a gente tem um casamento, ó, eu digo que a Atom e a Genix, elas se casaram, porque o suporte que eles nos dão é incrível, né? O suporte que eles nos dão é fora de série, eu não tenho o que reclamar da Genix, nada, nada, nada. E como eles são um dos poucos distribuidores que vende microinversor, e na época
eu acho que só tinham duas distribuidoras que vendiam microinversor, a Genix era uma delas. Eu não parti muito para outros distribuidores por conta disso, né? Eu me limitei, como eu falei, eu fiquei bem vidrado com o microinversor, com a tecnologia e precisava de um suporte. E quando a gente é bem recebido, né? Quando a gente sabe que a recíproca é verdadeira, quando a gente sabe que eles vão tratar a gente bem e que a gente trata eles bem também, poxa, a Genix abriu as portas para mim também, né? Então, tenho muito que agradecer a distribuidora. Foi oportuno para a gente também. E falando um pouco da 14300, já que você citou logo no início da conversa, que você puxou ela como um gancho, o, como você falou, o mercado ele vai começar a se regular também, né? As empresas vão ter que se adequarem. Quem não se adequar vai cair fora. Aí eu costumo dizer que a Atom não é uma empresa modinha, né? A gente não veio de solar, a gente veio da eletricidade, independente de que ramo a gente vai atuar. Além da área de solar, a gente ministra treinamento para rede de distribuição, para eletricista de linha energizada, linha viva. A gente ministra treinamento para a cidade básica. Então, a gente não foca em solar só. Hoje, sim, é o carro-chefe, obviamente, né? Porque está bem aquecido o mercado, mas a gente não pode ficar só preso a solar. Se bem que a solar, ela é, como eu falei, é a menina dos olhos da gente. Não, com certeza. E nesse cenário, né, Elber, a que ou a quem você brindaria hoje, hein? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Eita, eu vou precisar fazer uma recapitalização, ou vou pensar direitinho, né? Deixa eu analisar aqui. Eu acho que, primeiramente, a Deus, né? A gente tem que agradecer pela oportunidade que tem nos dado. Agradecer a minha família, a minha esposa, a meus filhos, que são crianças, digo crianças porque eu tenho 2 filhos já formados, né? Então eu costumo chamar de criança fantástica, né? São pessoas maravilhosas também, que somam comigo. É... Aos meus clientes, né? Aos meus clientes cativos e não cativos, porque por apostar na gente, né? Eu tenho clientes aí que vêm. Eu costumo dizer que cliente ele é um fruto de uma amizade, né? A gente não confia a energia solar a uma empresa ou alguém não confia a empresa que instala energia solar na sua casa se você não tiver a confiança, assim, nessa empresa ou nas pessoas dessas empresas. Então, se os clientes nos procuram, é que ele tem uma certa confiança. Ah, foi indicação de um primo meu, foi indicação de um irmão, foi indicação de um amigo, é porque existe um vínculo de amizade, entendeu? Existe um elo. Então, se há confiança, eu também tenho que transmitir confiança para o meu cliente. Então, eu tenho que agradecer também aos meus clientes, independente. Eu não posso citar aqui, não posso citar nomes, né, para não ser específico, mas todos eles contribuem para o crescimento da empresa e contribuem, sim. Adoro quando um cliente indica outro amigo, outro cliente, então prova que a gente está indo no caminho certo, né? Claro, É claro, isso. sem dúvida. Agradecer ao Boteco Solar pela oportunidade também, não deixe de agradecer. Agradecer a Genix, né? E é isso. Acho que já agradeci Elber, a todo mundo que eu pude. muito obrigada, viu, pela sua história, pela sua trajetória. Achei tudo incrível.
Tenho certeza que vai inspirar muitos integradores aí. E eu fico muito contente de Tomara. ter você aqui no Boteco Solar, viu? Sim, sim. E qualquer coisa, se eu puder, posso passar meu número aqui rapidinho? Claro. Pronto. Meu celular, WhatsApp, pessoal mesmo, é o 79999743522. Eu estou aberto aí a qualquer coisa, qualquer dúvida. Se eu puder ajudar, como eu falei do início, eu já ajudei as 5 empresas a serem abertas aqui em Sergipe, de amigos meus. Estão indo bem, graças a Deus. Então, prova que eles confiaram na minha palavra e no meu exemplo. Então, tá aí. Qualquer coisa, estou à disposição. É só ligar, é só mandar um oi no WhatsApp, que a gente adora conversar, Ótimo. adora me atualizar. Se for no bar, então melhor ainda, né, Elber? Bom, eu espero, eu acho que eu vou na Genix, ou então o Boteco Solar tem um boteco mesmo físico, qualquer coisa eu vou aí em São Paulo, né? Uai, você tem que vir para Intersolar, já te falei, rapaz. Tô te Vai ter, vai, esperando. vai ter um boteco aí, né? Vai, tô te esperando, rapaz. Eu, acho que eu só vou ficar triste de uma coisa. Ah. Acho que eu não vou conseguir sair do boteco. Ah, olha, essa foi a maior reclamação no ano passado. Os integradores falaram assim, ó, esse stand aqui é horrível, a gente não consegue sair dele. Não é isso que eu tô falando? Eu vou dizer a você, vai ter que ter uma cadeira cativa para mim e para minha esposa aí, viu? Ó, pode trazer que no boteco é igual coração de mãe, todo mundo cabe lá. Tá aumentando o espaço lá, bota mais cadeira. Como a Aí, gente fala aqui, Gênix, tá vendo? bote Tem água que no ter mais feijão. cadeira lá, gente. Como a gente fala aqui no Nordeste, bota água no feijão, para entender. Aí, ó, vamos botar água no feijão, vamos colocar mais cadeira, que a Intersolar vai ficar pequena. Exatamente. Obrigada, Se viu, tiver Elber? gelada, eu que agradeço. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?